O Festival do Rio 2025 está chegando aí, batendo na porta agora, inclusive, né? Vai ser agora dia 2 de outubro, vai até o dia 12 aí, emendando com o Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida. Enfim, gente, mais uma edição está chegando aí do Festival do Rio. Esse festival que tem um peso muito grande para o cenário do audiovisual brasileiro. É claro! E no vídeo de hoje, esse primeiro vídeo aqui que abre os trabalhos da Central no Festival do Rio, vamos comentar aqui as expectativas para a edição desse ano, atrações internacionais, os principais destaques do line-up aí, né, porque tem mais de 300 filmes, é filme pra caramba, e ver aí o que a Hilda Santiago reservou nessa programação. Então bora simbora, porque eu declaro aberta a temporada da Central no Festival do Rio 2025. E antes de prosseguir, gente, já deixa seu central like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E bora falar aqui, né, do período do Festival do Rio, porque, gente, como a gente sabe, né, quando chega o mês de outubro, é aquele período certo, onde o início do mês é o Festival do Rio e o fim do mês é a Mostra de São Paulo. Então, todos os olhos do cinema brasileiro, da crítica e tudo mais, voltam-se para essas duas cidades. Mas o foco aqui hoje não é São Paulo, e sim o Rio de Janeiro. E o Festival do Rio ele ocorre de 2 a 12 de outubro. Ano passado foi ali de 3 a 13 de outubro, né? Porque varia de ano para ano. Mas esse ano aqui é de 2 a 12, fechando ali no Dia das Crianças, obviamente. Mas o período de exibição de filme, gente, ele já vai do 3 até o dia 11. Ou seja, são 9 dias ali, 8, 9 dias bem enxutinhos. E uma programação extensa de mais de 300 filmes, ou seja, é filme pra caramba para você assistir entre curtas e longas metragens. Obviamente que eles seguem uma programação meio que parecido com o que é com o CinePE e outros festivais de cinema, que é justamente você fazer assim, exibe o curta-metragem antes e depois exibe o longa, sabe? Uma coisa mais ou menos nesse parâmetro. E uma das coisas que eu quero já logo destacar aqui, gente, é que essa programação, antes de a gente chegar de fato no line-up, vai contar com algumas presenças internacionais, porque a gente está na 27ª edição do festival. E eu brinco com isso bastante porque, gente, eu tenho 28 anos de idade. É mesmo, é? Né? Ou seja, ainda tô quase chegando ali nos 30, e o festival meio que ele vai me acompanhando, né? Se eu tenho 28, hoje o festival tem 27. Ano que vem tem 29, o festival tem 28. E assim a gente vai chegando nesse andarilho ali maravilhoso. E o festival, gente, ele tem algumas atrações internacionais muito boas. A começar pela atriz francesa que já ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, que é a Juliette Binotti. A Juliette, ela vem para o Festival do Rio não para falar sobre a vida, o Oscar, essas coisas não. Ela vem para divulgar o seu primeiro trabalho como diretora, que é o longa-metragem In Motion, que é um longa francês aí que fez muito sucesso no Festival de Veneza e que estrela agora aqui no Brasil, e ela vem para fazer essa divulgação, participar de sessões de debate, que são muito interessantes também acompanhar. Então, ela vem para trazer esse destaque, mas a principal atração, gente, que eu acho que é o auge do festival, que vai ser logo na abertura, com certeza, é o Bill Kramer. Tá, mas o Bill Kramer, ele é um personagem de terror, é o cara na Noite do Pesadelo, se bem que na Noite do Pesadelo ali é o Fred Krueger, nem que tô falando coisa com coisa. Mas, gente, o Bill Kramer, ele nada mais é do que o CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. É o quê? Ou seja, gente, ele é o CEO do Oscar. Só isso que tem pra dizer pra vocês. Vou até soltar o microfone aqui, ó. Pum! Porque, gente, depois da grande revolução que teve com o Ainda Estou Aqui na temporada desse ano, que reacendeu esse olhar do mundo para o cinema brasileiro, e com a movimentação que o Agente Secreto está tendo aí nas revistas eletrônicas aí dos Estados Unidos, é óbvio que ele viria para cá não só com essa intenção de falar um pouco sobre esse olhar que o mundo está tendo agora para o cinema brasileiro, mas principalmente para
estreitar relações aí comerciais com o festival, porque para quem não sabe, gente, o Festival do Rio ele tem uma grande relação comercial aí com o Festival de Berlim, tanto é que vai acontecer mais uma edição do Talents Rio Berlinale, que é justamente para você aprimorar seus talentos, suas técnicas aí, né? E é um estreitamento entre o Festival de Berlim e o Festival do Rio. E eu acredito que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood vai estreitar relações com o Festival do Rio nessa questão de você conseguir trazer artistas e trazer personalidades, não só do Brasil para Hollywood, como Hollywood para o Brasil, para participar de debates, levantar alguns questionamentos, trazer essa forma do olhar da academia para o cinema mundial agora, que está muito mais aberta depois do efeito Parasita. Então eu acho que a vinda dele para cá não é só um agraciamento para o cinema brasileiro, é um olhar bem mais profundo, bem mais atento a tudo que está acontecendo no cinema de hoje em dia. Então, é um convidado que vai ser bem interessante de ver o que ele vai ter, o que ele tem a dizer sobre o cinema. Obviamente que a gente não vai tentar arrancar dele essa questão, se já tem algum cotado, né? Obviamente que isso não vai entrar em consideração aqui, tá, gente? Até porque, os indicados do Oscar só vai sair, lá em janeiro. A shortlist é só em dezembro, ou seja, não tem nada definido ainda, mas vai ser bom sim ver o que o Bill Kramer, o que o CEO da academia tem a dizer sobre o Festival do Rio. Bom, chegamos aqui agora, né, nos destaques do line-up, mas antes eu quero falar rapidamente sobre o pacote de ingressos. E antes do pacote de ingressos, para você que ainda não se inscreveu aqui no canal da Central do Entretenimento, que aqui, gente, a gente fala de cinema, séries, novelas, música. Vai ter agora a cobertura do Festival do Rio. Esse vídeo abre a cobertura da Central no Festival do Rio. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho, É rápido e prático. E você já fica de olho em tudo que vai acontecer aqui no Festival do Rio. Inclusive, os nossos shorts e vídeos aí para as redes sociais. Tem um top 3 filmes, né, que eu boto aí, sabe, o que vai ser maior de destaque do Festival do Rio, para vocês ficarem de olho, né, quem tiver na Cidade Maravilhosa que vá assistir essas produções. E, inclusive, essas produções, elas estão aqui nos destaques do line-up, tá, gente? E como eu disse, são 300 filmes, mais de 300, né? Entre filmes hors concours, que são aqueles filmes que não estão competindo a nada, só passam assim só para fazer uma premiere especial, os filmes de novos rumos, novos rostos, novos diretores, panorama, que compõem aí, né, a Premiere Brasil. A Premiere Brasil, esse grande ícone aí, né, que é o rosto do festival, que traz aí várias produções de curtas e longa-metragens. E aqui, gente, dentre os destaques que eu separei para vocês, separei 6 destaques aqui, tá? Entre eles, vamos começar primeiro com o Sexa, que inclusive tá na lista dos top ali, né, dos top filmes, então bom dar uma olhadinha, porque esse filme ele completa esse debate que começou a se gerar entre 2024 e 2025, que é a questão do etarismo, que é um tema muito forte que está se debatendo hoje em dia. E esse filme ele conta a história da Bárbara, que chegou aos 60 anos e meio que vive o dilema: ou eu me liberto, ou eu vou viver minha vida intensamente com uma mulher sexagenária, por isso que o nome do filme é Sexa, né? Se é uma mulher sexa, então bora se viver a vida. Ou se ela se encaixa na caixinha da sociedade de ser uma mulher preservada, que só quer ficar ali para cuidar da casa e da família. Então, é um filme que acho que vai levantar o olhar de muita gente, já levantou o meu, inclusive, e principalmente porque, além de ele ter um elenco fabuloso, que é Glória Pires, Danilo Mesquita, Thiago Martins, Déia Lúcia, Rosa Maria Murtinho ali na participação especial. O filme, gente, ele marca a estreia da Glória Pires na direção. Veja só, ó que maravilha! Então, é um filme pra gente ficar ligado, porque a Glória Pires, gente, ela está aí no auge dos seus 60 anos incríveis e maravilhosos, tá aí com 62 anos. E assim, gente, esse filme chegou numa boa hora, porque eu acho que é um dilema que eu aposto que ela, como atriz, provavelmente não precisaria ter vivido, ou se passou por esse dilema aí, foi bom conseguir retratar isso em tela, porque
não é só um dilema que ela pode ter realmente vivido internamente, como também é o dilema que muitas mulheres que chegam na casa dos 60 vivem. Só que algumas, né, no caso, não estou dizendo que são todas, não estou generalizando aqui, mas é o dilema que sim, algumas mulheres vivem. Pô, tem esses prazeres, tem todas essas mulheres que vivem a vida intensamente quando tá com seus 60, 70 anos de idade. Será que eu devo viver também ou devo me resguardar? Então o filme ele traz esse questionamento e eu acho que vai ser muito bom e vai repercutir bastante. Não é à toa que ele é o filme nacional de abertura do festival ali, né? Junto com Depois da Caçada do Luca Guadagnino, que também é outro que eu tô bem interessado para ver, mas que não é o destaque aqui, tá, gente? Mas aqui a gente tem aqui dois destaques que também já levam um questionamento, que é não é um questionamento, sim um descontentamento meu com a programação do festival, que são os filmes A Conspiração Condor e Descontrole. Qual é o meu descontentamento, gente, antes de a gente falar um pouco sobre os filmes? É porque eles vão passar no mesmo dia, no mesmo horário, só que em cinemas diferentes. Aí complica a decisão de quem quer ver. Por que me trouxe esse meu descontentamento? Porque não foi só a questão do choque de horários, é porque os dois filmes são muito bons, gente. Primeiro, A Conspiração Condor, que fala justamente sobre a história de um caso real que aconteceu, né? 2 casos reais, só que englobando um pouco de ficção ali. Porque basicamente mostra uma história de uma jornalista que vai investigar a morte do presidente Juscelino Kubitschek, o JK, que morreu no acidente de carro. Só que aí ela descobre que também um outro presidente acabou morrendo no meio dessa investigação, então ela começa a ligar os dois casos e vê que tem uma conspiração maior acontecendo por trás. Então ela vai investigar essa conspiração para tentar denunciar todo esse esquema, né? O filme ele é dirigido, quer dizer, ele tem uma direção aí do André Stalmo, que também roteiriza o filme também, mas o que eu ia falar é que ele é estrelado, gente, pela Mel Lisboa, e também tem, que acompanha junto com ela, o Dan Stubach, o Pedro Bial, que também tá aqui, Zé Carlos Machado, Nilton Bicudo. É um elenco muito bom, que vai contar essa história, né, que me chamou a atenção, e esses são os principais motivos que fazem esse filme ser muito bom. Mas por que Descontrole também é muito bom? Porque ele é dirigido pela Rosanne Svartman, já começa por aí, que divide a direção aí com a Carol Niemann. E por que eu digo que ele é bom? Porque ele é um filme que vai falar sobre o alcoolismo, né, que a gente está vendo aqui agora com a Helene Vale Tudo. Só que aqui a gente vai ter quem fazendo a protagonista bêbada da vez? É a Carolina Dickman, que inicialmente, vejam só, era cotada para viver Heleninha no remake de Vale Tudo. Só que o papel acabou ficando com a Paola Oliveira, que também tá aqui nesse line-up aqui dos destaques, que eu vou falar já, tá? E a história basicamente acompanha uma mulher, uma executiva bem-sucedida, e assim, é uma alcoólatra, e a gente vai acompanhar o passo a passo dela para poder se regenerar. Basicamente é esse o filme, que tem aí no elenco Irene Ravache, Daniel Filho, a Júlia Rabelo também. E por que eu digo que ele é um dos destaques? Não só pela questão do alcoolismo, mas também porque a gente tem aí Rosanne Svartman tratando de novo de um tema sensível e delicado. Ela tratou do câncer de mama, com câncer com ascendente em virgem aí, teve exibição no Festival do Rio do ano passado. E agora ela volta para o Festival do Rio com esse filme, o Descontrole, que vai chegar em novembro nos cinemas, está confirmado, né, que vai ser realmente a exibição nos cinemas. Mas só que antes tem essa paradinha no Festival do Rio e a Rosanne vai trazer esse tema de novo. Eu acho que vai ser um bom filme, um filme emocionante, tocante, como tem sido, né, essas últimas direções aí da Rosanne. E também do sucesso que está tendo Dona de Mim, que está tendo essa ousadia de abordar na Hora das 7 temas muito fortes e sensíveis, como a violência que a Cami sofreu, o distúrbio bipolar da Filipa, que teve uma cena maravilhosa da Cláudia Abreu agora nesse capítulo de sábado, né? Que esse vídeo está sendo gravado no domingo, tá, gente? Então, assim, a Rosanne está tendo essa ousadia de conseguir abordar temas delicados de uma maneira mais sensível e cuidadosa.
ela teve isso, ela conseguiu fazer isso muito bem com Câncer com Ascendente Virgem e volta agora com Descontrole, que é pra mim um dos melhores, tá? Mas não vou poder conseguir ver, gente, porque assim, choque de horário. Ou você vai pra um ou você vai pra outro, né? Bom, mas seguindo aqui, vamos falar rapidamente, gente, sobre isso aqui, porque eu lembro que eu falei que ia ter Paola Oliveira aqui na lista dos destaques, pois eu trago pra vocês aqui agora A Herança de Narcisa, um filme, assim, fininho de terror psicológico, que vai passar aí, vai estar entrando aí bem aqui, ó, nas entrelinhas, percebido assim, mas que acho que vai causar bastante, porque é a estreia de Paola Oliveira no terror, gente. Pra quem nunca imaginou ver Paola Oliveira no filme de terror, pois essa é a sua chance. O filme ele conta a história de Narcisa, que é a Paola Oliveira, que descobre que sua mãe faleceu, deixou para ela de herança uma casa, e ela vai simplesmente vai querer vender essa casa para poder, sabe? Aquela coisa, né? Você do filho que descobre a herança da mãe que não teve muito contato e aí vai vender o imóvel porque quer pegar um dinheiro para poder viver a vida. Só que ela vai descobrir que essa casa guarda muitos segredos do qual ela não vai conseguir escapar. Então, o filme assim, ele é curto, o tempo de duração dele é bem curtinho, mas tem esse destaque de ter a Paola Oliveira estrelando esse filme. E a coincidência, gente, essa coincidência é bem bizarra. Porque esse filme que vai se chamar A Herança de Narcisa poderia se chamar A Herança de Odete. Porque esse filme, gente, ele vai estrelar no Festival do Rio no dia 6 de outubro, que é o dia de quê? O dia da morte da Odete Roitman. E aí, vai ser uma conclusão, uma junção aí muito grande que, nossa, meu Deus! E para fechar a lista, a gente tem aqui, obviamente, ele que está rodando aí o Brasil inteiro com várias exibições. O Wagner Moura acabou de ganhar o GoldenEye aí, né? Um prêmio importantíssimo, sendo o primeiro ator latino-americano a ganhar um prêmio desse, que é super importante, que é O Agente Secreto, que já tem crítica aqui no canal, vocês podem clicar aqui, né? Vou aqui embaixo na descrição o link. E assim, ele vai fechar essa programação aqui, né, de festivais ao redor do mundo e no Brasil também, antes da estreia dele, que é no dia 6 de novembro. Então, prepare-se para ver o frevo agitando aí as calçadas do Rio de Janeiro. Bom, gente, esses foram os destaques do line-up, né, assim, que com certeza tá um line-up muito bom. Tem outros filmes que não entraram aqui, como a própria Carne, que vai participar ali da programação do Midnight Movies. Tem documentários muito bons, como o da Dona Onete, que brilhou agora aí no The Town e também no Amazônia Live. Assim como também tem um doc também, outro bem interessante, que é os 90 anos do samba. Então, uma coisa que eu gosto muito do Festival do Rio é isso. Ele conseguir mesclar música, mesclar realidade, mesclar junto também aqui com um pouquinho de ficção. Então, essa edição tá muito boa em questão de filmes para você acompanhar. Tanto é que foi difícil montar a programação desse ano, viu? Oh, como foi difícil! E também uma coisa que eu esqueci de detalhar aqui, gente, são as séries de TV. A gente vai ter aí, no entanto, umas 4 séries que vão exibir seus primeiros episódios aí. Tem o Iaio Rei, que tem o Caio Blá no elenco, que vai exibir os 3 primeiros episódios. Tem a série da Ângela Diniz, da HBO Max, que vai ter sua premiere aí de encerramento. Ela vai ser a produção que vai encerrar a programação de exibições do festival. Tem a série do Tremembé, do Prime Video, que também estou muito interessado em ver, né? Essa nova versão da Suzane Richthofen pela Marina Barbosa. Assim como a Marjorie Chiano, dando uma nova Ângela Diniz, que já foi feita aí nos cinemas pela Isis Valverde. Então, assim, é um festival que vai trazer muita coisa boa. E a Aida Santiago, olha, eu acho que você não vai trazer uma coisa boa. Se tem uma coisa que eu senti falta na programação, eu não sei se divulgaram ainda, né? Talvez o festival divulgue até lá, é uma produção infantil. Porque ano passado, né, a gente teve uma produção infantil que foi exibida na manhã, na noite de encerramento, né? Que era o Perfecta. Mas só que esse ano eu ainda não vi um filme infantil que foi anunciado, né? Talvez tenha, talvez sim, talvez não, né? A gente tá aí com 2 filmes infantis que podem ser os grandes lançamentos do ano. A Mostra de São Paulo, inclusive, já anunciou eles para a segunda edição da mostrinha, que é o Diário de Pilar na Amazônia e o DPA 4, né? Que são 2 grandes produções que podem vir a ser exibidas, por que não, né?
Bora levar a criançada aí no Dia das Crianças para poder ver filme no cinema de graça, olha só que maravilha. Né? E por falar em ver filme, né, faltou os ingressos, né, gente? Porque aqui os ingressos tem de três formas que você pode comprar. Duas em três ali, mais ou menos. A primeira é a forma avulsa, que você paga R$32 inteira ou R$16 meia. E tem os pacotes de ingressos. Você pode comprar 4 ingressos a R$52 ou 8 ingressos a R$96. E isso mais as taxas, tá? Porque os ingressos você compra na ingresso.com de forma online. E se você comprar os pacotes de ingressos, você recebe os códigos. E aí você escolhe ali na programação do Festival do Rio o filme com horário, sessão, assim tudo bonitinho. Você coloca o código, ele já gera o ingresso para você. Então, basicamente é assim que funciona. E agora vamos assistir a muitos filmes diretamente da capital carioca, com muito samba, um chopinho gelado, um refri, um petisquinho, curtir a aula de Copacabana, de Ipanema, ó, com muito filme bom para assistir. E acho que chegando agora aqui respondendo a pergunta do vídeo, né, quais as minhas expectativas para o Festival do Rio, depois de tudo isso de informação que eu dei para vocês, eu tô com as expectativas, ó, não é lá em alta, é expectativa até moderada. Eu sinto que vamos ter filmes muito bons para assistir no Festival do Rio e vai ser uma 27ª edição muito boa, com muito samba, frevo no pé, ó, pra gente curtir bastante a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Como é que tá a expectativa de vocês aí pro Festival do Rio 2025? Comenta aqui embaixo com a hashtag Central no Festival do Rio. Lembrando que se você quiser que seu comentário apareça aqui, né, entre os destaques, é só marcar com essa hashtag, tá? E deixa também seu central like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em tudo que acontece na cobertura da Central do Entretenimento no Festival do Rio. Não só aqui no canal do Entretenimento, que é o YouTube, mas também nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui. Vai ter vídeos curtos ali de resenhas, entrevistas, trechinhos, assim como também no site da Central, que vai ter a crítica escrita de todos os filmes que a Central acompanhar durante o festival. Inclusive, vai ter até a programação ali completa dos filmes que a Central vai acompanhar durante o Festival do Rio. Então, você acessa lá para já anotar ali, né, as datas das exibições, para ficar ligadinho na cobertura. Vai estar tudo lá para vocês, tá? É isso, gente. Começou o Festival do Rio 2025 e vamos acompanhar aqui com muita emoção para vocês. Um beijo e bora assistir filme!